Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nossos amigos internautas que estão no YouTube. Vamos dar início ao nosso estudo dessa quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. E vamos iniciar com o Cláudio, nosso irmão Cláudio, tocando para que a gente possa acompanhar e cantar a música do Padre Germano, que é o mentor da nossa casa. Por favor, Cláudio. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, nosso ser abre é uma dádiva de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura este amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura este amor. Obrigada, Cláudio. Vamos ler aqui uma página de abertura do livro Minutos com Maíse, de Maíse Braga. E o capítulo que eu abri é Servir e Passar. Há uma frase de Emmanuel, trazida através da mediunidade de Chico Xavier, que diz: serve, perdoa e passa. Quando pensamos em perdão, parece difícil. Muito do que nossa vida é hoje significou falta de perdão em vidas que se foram. É a pessoa problemática que não o entende e mal o conhece. É aquele que agora lhe está conhecendo, mas já tem ojeriza por você. É a família difícil. Tudo isso muitas vezes traduz-se no perdão que não doamos aos outros, em existências que se foram. Mas servir e passar é igualmente complicado. Quando nós servimos, fazemos algo de bom, muitas vezes ansiando por realmente nos sentirmos bem conosco mesmos, invariavelmente contamos a um, a outro, mas às vezes queremos que muita gente saiba. Mas se você ajuda alguém e 20 anos depois ainda fica se lembrando da ajuda que deu, tem alguma coisa errada com você, porque o importante, como Emmanuel diz, é passar. E que aquilo fique na sua lembrança como uma lição para você, não como um ato de generosidade absoluta sobre o que o outro quer receber, que recebeu, vai ter de seguir agradecendo para sempre. Pode parecer exagero, mas há muita gente que vive assim, dos elogios, mas todos nós sabemos o quanto ainda temos a caminhar. No dia em que você achar que só você pode fazer o trabalho de excelência que você faz,
seja em uma situação da vida, em que situação da vida for, você está com problemas. Pense sempre que quem vem atrás de você mais moço, mais interessado do que você, vai poder fazer um trabalho melhor do que o seu. E, muitas vezes, vai ser interessante para você também deixar que a pessoa passe, deixar que a pessoa chegue e que lhe ensine também, porque todos nós temos o nosso momento de parar e olhar para trás. Se não aprendemos com a vida, temos graves dificuldades. Por isso que ao servir ao outro, simplesmente deixemos que ele vá da melhor maneira que ele quiser viver, sem nenhuma cobrança, sem nada que não seja o secreto desejo de servir de novo e de novo, certos de que isso vai nos ensinar muito mais do que nós vamos ajudar. Então, foi falado um pouco sobre isso no estudo, né? Pouco não bastante, da terça-feira, e a gente lembra da máxima, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao nosso querido Deus, agradecendo ao nosso amigo de sempre, de todas as horas, Jesus, agradecendo ao nosso mentor, Padre Germano, e a toda a espiritualidade de trabalhadores dessa nossa casa, agradecendo a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, por mais um dia, por mais uma semana que está se findando, por mais uma semana em que cumprimos o que tivemos que cumprir, e que aprendemos e que possamos refletir sobre o que ocorreu ao longo dessa semana. E que hoje nós possamos refletir e sair daqui mais fortalecidos com todos os ensinamentos do estudo desta noite, que o nosso irmão Jorge Ferreira tão generosamente vai nos prestigiar. Então, que Deus nos proteja, que a espiritualidade esteja conosco, e vamos então iniciar nosso estudo de hoje. Graças a Deus. E tem a palavra agora nosso irmão Jorge Ferreira. Muito obrigada por estar conosco. A todos boa noite. Que Deus nos abençoe. Agradeço. Oi? Agradeço a presença de todos, tá? Trouxemos um abraço lá da Casa de Jesus. Agradeço também a Giovana por ter nos convidado a participar desse estudo, porque nós estamos sempre aprendendo, né? O nome diz, Aprendizes do Bem. E o tema desta noite já foi falado, é o tema Meu Reino não é deste mundo. Então eu queria tecer alguns comentários, mais ou menos, antes de entrar direto no assunto, sobre os simples, como é que se diz? Os simples princípios básicos da doutrina espírita. Quase todas as religiões possuem 5 princípios básicos, mas a maioria permanece nos 3 princípios. Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todos nós acreditamos nisso. Né? O espírito imortal. Eles acreditam na imortalidade da alma. Todas as religiões acreditam, né? E na pluralidade dos mundos habitados. Desculpa, deixa eu melhorar para cima para a luz não ficar... Ela fica aí, né? Pronto, vem para cá. Ah, tá bom. Não, obrigado. Não estou acostumado com a luz, viu? Tá bom agora? Tá. Então, conforme nós falamos, as religiões, a maioria acreditam nos 3 princípios básicos. Deus, imortalidade da alma e pluralidade dos mundos habitados. Todos acreditam, né? Em Deus, que nós não vamos morrer e vamos para o mundo, ou o reino da glória, ou para o inferno, para o céu. Agora, a doutrina espírita acrescenta mais 2. Alguém pode me ajudar? Claro que a minha memória falha um pouquinho. O 4. Comunicação. Hã? Comunicação. Isso, né? Comunicabilidade dos espíritos. Falta outro. Sou afiado, estou de parabéns, tá vendo? Isso é bom estudo, tá vendo? Estudo é bom por causa disso, é isso mesmo. Então, graças a Deus, a doutrina espírita nos presenteia com esses princípios básicos.
Aqueles que não acreditam nesses dois últimos princípios não são espíritas. São espiritualistas, mas não são espíritas. Por quê? A doutrina espírita, ela foi codificada em cima das comunicações dos espíritos. Graças a Deus, né? Que eles vêm nos dizer, olha, a vida continua, eu estou bem, né? Permaneço no bem, faço o bem desinteressadamente, sem esperar retribuição, como disse a página, né? E aqueles que esperam a retribuição não é caridade. Mas me fez lembrar na passagem do Evangelho que nos diz, mesmo aqueles que fazem o bem, né? Mesmo que a mão direita vê o que a esquerda faz, não deixa de ser um bem. É uma filantropia. Mais tarde, né, se tornará uma caridade. É melhor que a gente façamos o bem com orgulho do que não fazer o bem nenhum. As pessoas que estão necessitadas de receber as bênçãos materiais, elas aceitam, mesmo que não ficam emotivadas, sensibilizadas, mas aceitam. Agora, aqueles que fazem o bem desinteressadamente, esse é o eleito do Senhor. Então, falando isso, nós vamos entrar então no assunto, sabe? Para começar, nós temos uma página aqui de reflexão de João, capítulo 17, versículos 3, 4 e 5. Ele diz assim, ora, a vida eterna é esta. São palavras de Jesus. Que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, completei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que tinha junto a ti, antes que o mundo existisse. Eu frisei bem as duas últimas palavras. Antes que o mundo existisse. Nós sabemos que a Terra ela foi criada mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de anos. Jesus era um Espírito perfeito. Eles eram Cristo. Olha, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. A Terra não existia. E ele já estava junto ao Pai. Observe bem. Nós um dia, e tem muitas pessoas que às vezes até riem quando falamos assim, olha, um dia seremos anjos. Será que daqui a 4 bilhões de anos também? Um dia seremos. Né? Deus nos criou simples e ignorantes. Hoje nós estamos aqui no mundo de provas, expiações, graças a Deus. Já passamos pelo mundo de primitivos. Estamos almejando chegar à regeneração. Será que será esse milênio? Né? Não sabemos. Será que será daqui a 2.900 anos? E vamos estar lá. Estaremos aqui a 2.900 anos. Vocês acreditam que estaremos aqui? Em 2000, nós estamos em 2025, né? 2025. 2060? 2100 estaremos? Pode ser. Não com esse corpinho, né? Não com esse corpinho. Eu me encho de alegria quando Jesus nos disse, olha, na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Na casa do Pai há muitas moradas. E os bons herdarão a terra. Nós pegamos Covid, né? Eu não desencarnei porque eu não sou bom. Tá? Aqueles que desencarnaram, que eu tive notícias conhecidas, estão bem. Já deram comunicações, comunicabilidade, estão bem. Mas nós ainda não. Eu, particularmente, eu não mereço essa bênção de retornar à parte espiritual. Porque lá é a verdadeira pátria. É no mundo espiritual. Nós aqui nos prendemos aos bens materiais, às pessoas, porque muitos espíritos desencarnam e permanecem presos à família. A esposa, o esposo, os filhos. E se é homem, se a esposa casa pela segunda vez, ele fica com ciúme. Ah, possível, disse que me amava. E agora casou de novo. Aconteceu com o André Luiz. Ele queria voltar à Terra para visitar a família. Aí os mentores perguntaram, ainda não. Ele não estava preparado. Tenha calma.
Quando ele estava mais ou menos preparado, vamos lá visitar a sua família. Chegou, ele viu tudo modificado, os móveis, os quadros, né? Mas tinha um companheiro doente lá. Era o companheiro da esposa dele. De início ele ficou com ciúmes e tal, mas depois foi socorrer. É verdade. Aqueles que quiserem se compenetrar mais, é só ver o filme, né? Ou então ler o livro, Nosso Lar. Nosso Lar. Porque o filme nunca diz na íntegra, porque seria muita coisa. O Nosso Lar. Mas como nós estamos dizendo, então, nós vemos que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então tem aqui a passagem de João. São João, capítulo 18, versículos 33 e 36 e 37. Nós vemos assim que ele fala, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Pilatos é a parábola desse ano, desse dia. Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Está sempre frisando que o reino não é deste mundo. Né? Para nós nos compenetrarmos, e existem outros mundos. Né? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. E nós observamos isso. Né? Aquele, por exemplo, um general. Se ele é um bom general, os soldados vão defendê-lo. Mas Jesus ninguém defendeu. Nós tínhamos medo. Pedro, os apóstolos, todos tinham medo de ser sacrificado. Não é orgulho, na verdade. Eles tinham medo. Então, na hora, fugiram. Mas Maria, a mãe dele, estava aí presente. E João, que era novinho. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim neste mundo, a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Está em São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E tem algumas traduções que ele Pilatos na pergunta, o que é a verdade? Essa aqui não diz. O que é a verdade? Jesus se cala. Porque eles não estavam preparados para ouvir a verdade. E até nós mesmos, se formos conversar com algumas pessoas, temos que limitar o conhecimento, porque nem todo mundo está preparado para isso. Nós aqui estudamos, podemos conversar, falar sobre a doutrina, sobre a reencarnação, sobre comunicações, mas lá fora a gente não pode falar isso. Tem pessoas que ainda duvidam até de Deus. Tem pessoas que duvidam que Jesus existiu. Vamos fazer o que com essas pessoas? Mas por que eles duvidam? Porque de início não tiveram evangelização cristã. E a religião, meus irmãos, faz falta a todos nós. Seja a religião que for, seja protestante ou católica ou espírita, ela nos faz falta. Nós vemos muita violência no mundo por falta de religião. Porque aqueles que acreditassem num Deus, em Jesus, na espiritualidade, eles evitariam fazer muita coisa. Seriam menos violentos. Se eles acreditassem na reencarnação, que nós estamos aqui de passagem, as pessoas evitariam muita coisa. Nós lamentamos, às vezes na rua a gente tem que até que nem encarar muito com os outros, porque quem está me olhando? Né? Tem que abaixar a cabeça, se olhar para a gente, bom dia, boa noite, boa tarde, mas sigamos nosso caminho. As pessoas andam muito nervosas. No supermercado, então, porque vão lá ver os preços das coisas. Um dia, vendemos um café, né, a R$32, meio quilo. Dia seguinte, 40. Isso, meio quilo, né? Muita gente reclama da carne, mas o café está muito caro. É R$80 o quilo. É verdade. E nem todo mundo pode comprar. Há muitos anos atrás, século passado, nessa falta de café, o que as pessoas faziam? Isso digo no meu tempo, né? Eu já passo dos 30, né? Fazia chamate. Chamate. Mate. É mate. É mate. Verdade. Ou então cevada. Minha avó fazia cevada, tomava café. Na falta do açúcar, era rapadura.
Hoje em dia as pessoas, né, reclamam, né, é muito doce, né, líquidos. Hoje o mundo está maravilha, gente. Uma maravilha. Nem todo mundo podia comprar pão. Era café com farinha. Né? Botava o café ali e tomava. E éramos felizes. Hoje as pessoas reclamam, em casa você vê que não tem 2 pães. Pô, só tem um pão só, pai. Tem que dividir o pão com forma de tal. Graças a Deus não tem um pão para dividir. Tem pessoas que não têm esse pão. É só então, hoje em dia é só a gente olhar pelas calçadas aí. Se você dá uma garrafa d'água a umas pessoas, eles vão te agradecer, vão até beijar as suas mãos. Porque é sede. Vai no bar, tem um copo d'água, o cara vai lá dar bica, toma. Mas se você tem uma geladeira, então leva uma água gelada e vão agradecer. Me fez lembrar agora uma passagem da água, né? Está em João capítulo 9, versículos 32 a 40. Falou assim, mestre, nós vimos um homem que estava pregando em seu nome, expulsando demônios. Nós o expulsamos, Senhor, porque eles não fazem parte do nosso grupo, eles não nos seguem. Deus falou, não façais isso. Aquele que prega em meu nome, ele não fala mal de mim. E é verdade, né? Aquele que acredita em Jesus não fala mal de Jesus. E uma coisa eu vos digo, aquele que vos dá a você um copo d'água por você ser de Cristo, ganhará a sua recompensa, seu galardão. Um copo d'água. Então a água é abençoada. Voltamos aqui. Então Jesus falou, Jesus é rei. Meu reinado ainda não é aqui. O meu reinado ainda não é aqui. Mas será que o reinado de Jesus vai ser a terra um dia? Nós vemos algumas obras, o Cristo. Cristo é uma posição bem superior do Espírito. Cristo. E Jesus, conversando com os apóstolos, perguntou assim, que dizem os homens que eu sou? Um diz o Senhor que o Senhor é João Batista. Outros que sou João Batista. Outros que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Abraão. Aí ele perguntou assim, e vós, quer dizer, o grupo, que dizes que eu sou? Aí ficaram quietos, aí Pedro, né? Mestre, tu és o Cristo Salvador. Aí Jesus falou assim para ele, bem-aventurado seja tu, Pedro, que não foi o homem que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Interessante. Quando nós estamos sintonizados com o bem, nós captamos os bons pensamentos. Mas se nós olharmos o outro, né, com orgulho, com vaidade, o que acontece conosco? Vem as sugestões do mal, do desânimo, para nós desanimarmos de ser estudantes da doutrina espírita. Eu digo até estudante, né? Mas quando nós passarmos pelas lições do estudante, vamos ser o quê? Trabalhadores. Então a passagem do Lucas que diz assim, não sejais apenas ouvintes da palavra do Senhor, e sim praticantes da palavra do Senhor. Tem diferença, né? Ouvir e praticar. E nós falamos da comunicabilidade dos espíritos. Graças a Deus, participamos de uma reunião mediúnica. E acredito que meus irmãos aqui também participam, né? Se forem convidados a participar, aproveite. Que é uma bênção nós entrarmos em comunicações com os espíritos. É um pai, uma mãe, uma avó, um companheiro que vem nos abraçar, vem nos congratular por estar participando da reunião. E é uma bênção saber que a vida continua. Se forem convidados, aceitem. Não perca essa oportunidade, não. Porque nós também, quando desencarnarmos, vamos querer, né, nos comunicarmos e se ninguém quiser participar da reunião. Ah, não vou hoje não, aqueles que são médicos psicofônicos, que falam, ah, não vou hoje não, porque falou que vai ter um temporal, né? Eu não posso me molhar, na minha rua enche, eu não vou.
O outro, não, vai passar um jogo hoje, eu não posso perder, né? Outro, a novela, também não posso perder. Dão mil desculpas. Aí o mentor espiritual falou para nós um dia, se fosse para ganhar dinheiro, vocês faltariam? Se fosse descontado no seu salário, né, o seu atraso, vocês faltariam? Aí pensaram, não, né, doutor? Né? Mas nós arrumamos desculpas. Então Jesus falou, meu reinado ainda não é aqui. Um dia seremos anjos. Um dia seremos anjos. As pessoas riem, né? Às vezes conversando com os espíritos. Vocês estão me ouvindo atrás? Não. Conversando com os espíritos, falam assim, meu irmão, perdoa, né? Não vale a pena você ficar perseguindo o irmão, ele já está sofrendo tanto no leito do hospital. Não, mas não perdoa, um dia você vai ser um anjo. Aí dá uma gargalhada. Eu, anjo? Não acredito. Mas vai ser anjo sim. Nós somos perfectíveis. Um dia seremos anjos. Não sabemos quando, mas um dia seremos. Com as duas asas da sabedoria e do amor. Jesus mostra mais tarde a existência de outro mundo. Lá é que ele encontra a sua realeza, a sua glória. Aí nós perguntamos, Jesus na terra não foi rei também? Ele foi rei. Mas um reinado que nem todo mundo compreendiam. Eu fico analisando, sempre paro para pensar. Se nós encontrássemos hoje Jesus, jovem, 30 anos, 33 anos, pregando o amor, a bondade, né? A realeza de Deus. Quando ele diz, meu Pai vos ama. Aí disseram assim, bom mestre, mas quando? Bom meu Pai que está nos céus. Quer dizer, nos ensinando que somos todos irmãos. Deus é o nosso Pai, nosso Criador. E Deus não criou ninguém para sofrer. A palavra sofrimento, ninguém gosta de ouvir, né? Mas o sofrimento é uma bênção. É através do sofrimento que nós aceitamos os reveses da vida. Aceitamos passar por tristes provações. Se não fosse sofrimento, eu acho que o centro estaria vazio. Todos nós temos problemas. Todos nós. Se não for direto, é indiretamente. Eu, por exemplo, conheci a doutrina espírita levando a minha avó, né? Que estava passando mal, sofria horríveis obsessões. Né? Conheci a doutrina espírita. Quer dizer, se não for de uma maneira, de outra. E quantos pais procuram a doutrina espírita por causa do filho que está doente, por causa do esposo que está no hospital, a esposa doente, ou que perderam as crianças. Nós assistimos um filme semana passada, ou mês passado, um médico americano, negro, ele era cirurgião. Então foi proposto a ele que fizesse uma cirurgia no siamês, ligado de cérebro. Assistiu mesmo? Né? Ele falou para os pais assim, olha, até agora não tivemos êxito dos dois sobreviverem. Mas vamos tentar. Aí, deixa eu ver, lembrar. A emoção prende a gente. Aí ele falou que assim, aí a moça falou assim, o senhor quando vai fazer essa cirurgia, o senhor ora? Eu estou sempre orando. Eu achei bonito ele, eu estou sempre orando. Um parêntese, quando nós fomos ao hospital, vamos para a clínica ou para qualquer exame, oremos também. Façamos uma oração para que o médico possa nos atender. Para que o médico possa olhar para você nos seus olhos. A gente às vezes vai falando, o doutor nem olha para mim, tá sentindo tão essa. Não é assim, né? Vamos orar por ele, porque a espiritualidade possa envolvê-lo, ele te atender bem.
E esse médico, né, falou que assim, eu estou sempre orando. Então realizou a cirurgia, com êxito. Os pais estavam na sala esperando. E aí, doutor? Aí ele falou que assim, qual que você quer receber primeiro? Aí a moça, aí abraçaram, aí foi aquela emoção toda, a gente em casa e no hospital também, né? E depois disso ele falou, mas antes disso a esposa dele estava grávida. Quando ele foi saber, e aí, doutor, como está minha esposa? Infelizmente eles morreram. O termo que eles usaram, morreram. Quer dizer, era um gênio e morreu, mas a esposa estava ali, firme. Então eu fiquei analisando, eu sou um médico, está salvando vidas, e os filhos dele, né, não nasceram. Então no final do filme diz assim, olha, depois disso ele realizou mais de 5 cirurgias, todas com êxito. Isso foi verídico, viu? Então temos fé. Tem muita gente que às vezes duvida das cirurgias, né, dos transplantes. Acreditemos. Fala sobre a vida futura, diz assim, por essas palavras Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter. Sem a vida futura, nenhuma razão teria de ser, a parte de seus preceitos morais. Continua. Mas na parábola diz assim, mas os judeus tinham ideias muito imprecisas da vida futura. E nós vemos até nas igrejas evangélicas, no catolicismo, sem falar mal, mas o que eles acreditam. Eles não têm ideia assim, muito precisa da vida futura. Acreditam no céu, no inferno, no reino da glória, mas nosso lar, eles não acreditam nisso. Tem muitos agora que estão acreditando com esse filme que está propagando aí, mas eles não falam, acreditam, mas, né? Eles dizem assim, olha, os judeus tinham ideias muito imprecisas da vida futura. Acreditavam nos anjos, como seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Então, eles não acreditam, os judeus não acreditavam. E muitos religiosos não acreditam que um dia nós seremos anjos. Eu só, quantos temos aqui? Uns 20? Um dia todos nós seremos anjos. Um dia seremos anjos. Um dia seremos espíritos perfeitos. Nós temos que trabalhar para isso. Praticar a caridade. Quando nós lemos as histórias, os casos do Dr. Bezerra de Menezes, do pai do Germano, espírito caridoso, a gente se emociona, né? Mas isso vem trabalhando há muito tempo. Não foi nessa existência. Paulo de Tarso, né? Dr. Bezerra, Zaqueu, olha o tempo, né? Zaqueu já era um homem bom, e vemos Dr. Bezerra também fazendo milagres. É o responsável pela área médica do Brasil. Todo mundo acredita no Dr. Bezerra de Menezes. E quando eu vou ao hospital, médico, assim, eu converso, né? Quando tem oportunidade, eles dizem, eu não acredito sim, moço, Dr. Bezerra. Aí eu falo, olha, continua assim, que ele está sempre pronto a te ajudar, viu, doutora? A te inspirar. E tem uma passagem do doutor André Luiz, ele veio passando uma ambulância, né? Tocando a sirene, e do lado dele, do médico, motorista, do lado dele, um senhor, né? Um espírito aureolado de luz. O doutor André falou assim, ele é espírita? Não, é um trabalhador de Jesus. Todo trabalhador de Jesus, ele é envolto de luminescência. Então, sejamos trabalhadores também de Jesus. Então, diz assim, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. E tem um caso também de Pedro. Jesus estava conversando com Pedro. Aí, estava tentando curar algumas pessoas. Mas o Pedro está desanimado que nem todo mundo era curado. Então ele diz assim, Jesus falou, Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento, olha só, o sofrimento é criação do próprio homem. Então o sofrimento é criação nossa. Deus não criou sofrimento para ninguém. Nós aqui criamos sofrimento para os nossos
né? Em vigilância. Então nós atraímos sofrimento, ficamos doentes. O sofrimento é próprio do homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente, rematou: a carne enfermiça é remédio salvador. Nós grifamos isso. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Seu bendito aguilhão, quer dizer, o incentivo da enfermidade corporal, é quase impossível tanger, tocar o rebanho humano do lodaçal da terra, para as culminâncias do paraíso. Então, sem o sofrimento é quase impossível. Isso é do irmão X, do livro Contos e Apólogos. Nós grifamos aqui uma frasezinha que eu achei muito bonita. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Aproveitemos o tempo. Muita gente é convidada. Eu não tenho tempo, não. Ficar estudando, sentado lá naquele centro, 1 hora. Né? Não tem um batuque, não tem uma bebidinha, não tem nada. Tem gente fazer. Nós convidamos uma senhora, aquela nossa vizinha, no outro centro, aí ela disse assim: não gostei muito não, porque ela é muito fraquinho. Muito fraco. Aí me fez lembrar agora também, uma outra senhora, né, foi num centro de Umbanda. Aí chegou lá e pediu: meu pai, né, minha vizinha é isso, minha aquilo, o marido dela é bonitão e tal. Aí não dá pra fazer um trabalhinho, não? Aí o Pedro só dizia: tá bom, minha filha, vou deixar. Né? Aí ela voltou: mas não resolvi nada. Tenha paciência, minha filha. Na próxima existência você vai encontrar um marido bom. Ele sabe, né? Ele sabe, né? A pessoa não está preparada para ouvir. Agora, outros que são brincalhões, promete, né? Atura: eu te dou isso, te dou aquilo, né? Vai lá, sende uma rosa para mim, né? Bota uma rosa para mim, né? E o povo é ludibriado. Falar nisso, olha, tem casa dessa. Tem um espírito que falou que assim: olha, eu estou revoltado. Me prometeram isso e aquilo, eu cheguei aqui e não recebi nada. Queria perseguir o Pai de Santo. Porque muitos se tornam escravos dos homens. Você desculpa falar isso, mas é realidade. Muitos espíritos são escravizados pelos homens. São amarrados a fazer o mal. Tem medo. Tem muitos espíritos que vão a reuniões mediúnicas e dizem que não vai largar fulano e beltrano de maneira alguma. Por quê? Eles têm medo de ser ameaçados pelos soberanos das trevas. Aí nós falamos assim: olha, aqui você está protegido. Sabe por quê? O mestre aqui é Jesus. Nós estamos aqui em nome de Jesus, não tenha medo. Acima de tudo, em nome de Deus. Eles ficam meio assim, e com certeza, eles não retornam aos lares de onde eles vieram. Nós devemos ter muito carinho com os espíritos que vêm às mesas mediúnicas. Eu falo mesa, reuniões mediúnicas. Nós temos que afastar isso. Nenhuma mesa mediúnica, né? Nós podemos fazer uma reunião mediúnica até sentado aí, sem mesa. Então, muitos espíritos são trazidos ou são levados a reuniões mediúnicas pelos seus entes queridos. Então, devemos respeitá-los, tratá-los com carinho, com respeito, porque ao lado dele tem um espírito de luz. É um pai, é uma mãe, é um avô, uma avó. Você já pensou, você leva o seu filho ao médico, seu neto, chega lá, o médico trata mal, o vovô não vai gostar, né? Ninguém vai gostar. Mas quando é tratado com carinho, ele se abraça tanto: muito obrigado, doutor. Né? Deus te abençoe. Né? Mandamos todos os pensamentos bons para o médico, mas o contrário. Então, como está dizendo, tratemos os espíritos com carinho, porque ninguém anda só. Eles pensam que estão andando sozinhos, porque as vibrações deles são tão pesadas, tão negativas, que eles não conseguem visualizar um palmo, um espírito amigo ali. A luz ofusca. Não fiquei ofuscado com a luz ali? A luz ofusca. Muito forte. É o que aconteceu com Paulo de Tarso, né? Na estrada de Damasco. Jesus se materializou naquela luz, ele ficou cego, caiu no chão.
Quem quiser se compenetrar, é só ler Paulo Estevam. Não vou contar o livro todo, não. Então, nós temos também aqui a realeza. Jesus nos revelou que há outros mundos, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão recompensa. Os bons acharão recompensa. É lá que eles encontram a sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus voltaria para esse reino da glória. Então, nós vamos no item 8 do Evangelho, já nesse mesmo capítulo. Marcamos aqui. Uma realeza terrestre. É o caso da rainha de França. Acho que todos conhecem, né? A rainha de França. Ela mandava em todo mundo. A rainha mandava em todo mundo. Mas quando chegou no mundo espiritual, ela ficou assim, mas ninguém vai me servir nada. Né? Ninguém vai me servir nada. Sou rainha ou não sou rainha? Ela é rainha aqui, mas lá não. Os empregados, né, passavam por ela com uma leveza, aureolada de luz, e ela apagada. Me fez lembrar também, depois eu vou contar, por causa de um general que nós atendemos na reunião mediúnica, ele pensava que não era general de quatro estrelas. Então ele dizia assim, não, eu comandei aqui esse hospital no HCE, né, fui médico, cirurgião, e agora ninguém, né, passo lá, ninguém fala mais nada comigo. Então nós conversamos com ele, que já não tinha mais o corpo carnal e tal. Ele falou assim, ué, quem veio me atender aqui? Um soldado raso. Um soldado aureolado de luz. Veio atender o general. Ora, então a gente, né, não nos enganemos com nossos títulos. Muitas vezes vamos ser atendidos pelos pretos velhos, pelos escravos. Os títulos aqui na Terra ficam aqui com o corpo carnal. Então esse general foi atendido pelo soldado. Levou ele, vamos lá, doutor. Ele dizia assim, mas eu não sabia que o espiritismo era isso. Isso foi na casa de Jesus. Eu passava por aqui quase todo dia de carro aqui, não sabia que era essa maravilha de escola. E o espiritismo é uma escola mesmo. Nos ensina tantas coisas que a gente fala assim, só a doutrina espírita mesmo é para nos ensinar. Mas essa rainha, nós separamos aqui alguns tópicos, diz assim, para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade e toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. O outro item. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. Olha, é preciso sofrer para chegar ao céu. De onde os degraus de um trono ninguém aproximam. A ele só conduz as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre flores. Então, se nós queremos um mundo de paz, sabedoria, de conforto espiritual, não procuremos beatitudes. Se sofremos, temos paciência com o sofrimento, sem reclamar. Porque nós estamos aqui na Terra, num planeta de provas e expiações. Muitos estão sofrendo com expiação, mas se soubermos sofrer resignadamente, essa expiação vai se tornar em provas. Nós não vamos voltar sofrendo de novo, né? Uma nova reencarnação, em expiação, mas em provas. Aí buscaremos, olha, eu quero reencarnar a família do seu Rubens. Eu quero ser neto dele, que eu vou ajudar quando estiver velhinho. É assim. Às vezes os nossos netos são nossos tataravós.
E a gente tem aquele xodó, né? Puxa vida, meu netinho querido, né? Eu digo que hoje eu sou avô também, né? Mas antes a gente não compreendia essa alegria dos avós. E tem muitos netos que não têm paciência com os avós. A gente colhe o que semeia. Não é? Ninguém colhe o uso dos espinheiros. Outro parágrafo. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebe eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste. Os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. E finalizando a comunicação aqui da Rainha de França, diz assim: compadecei-vos de que não ganharam o reino dos céus, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. A Rainha de França, Havre, 1863. Em 1863 já tinha essa comunicação. Olha que era na Europa, país mais adiantado do que nós. Somos terceiro mundo. Ela já pensava, já dizia, em 1863, para ajudarmos os pobres, através das orações. Na Rádio Rio de Janeiro, você deve conhecer na Rádio Rio de Janeiro, né? Vai até propagar na Rio de Janeiro. É uma emissora muito boa que consola muita gente. Todos os dias temos comunicações de meio-dia até as 14 horas. Né? O irmão Eduardo Araújo, a irmã Miranda, todos vão se conhecer. Então eles dizem assim, olha, aqueles que não podem dar, o Eduardo pedindo, né? Ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Aqueles que não podem dar R$100, está igual o pastor, né? Que doa 10, doa assim, R$1. Mas se R$1 vai fazer falta, façam prece por nós. Né? Por que não pode? Porque às vezes R$1 vai fazer falta, né? Faça uma prece por nós. Ela aqui diz, né? Orai por aqueles que fazem com suas preces. Quando nós vemos pessoas assim, oremos. A prece, ela salva muita gente. Ela liberta as pessoas das trevas, do sofrimento. Continuando. Então, para nós concluirmos, tem outras coisas para a gente falar, mas o tempo, né, urge. E tem mais trabalho, né? O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Quando ele diz, vou para o meu Pai e vos enviarei o Consolador prometido. É a doutrina espírita. Tem muitas pessoas, muitos religiosos não aceitam isso. Mas é a doutrina espírita. Quando nós falamos de início, pelos dois últimos princípios básicos. A reencarnação e a comunicabilidade com os espíritos. Muitos até se comunicam, mas não compreendem que são espíritos que viveram aqui na Terra. Eles dizem que são santos, né? E falam uma linguagem que ninguém entende nada. O Espírito fala uma linguagem que nós entendemos. Entende? O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé. Mera hipótese. Torna uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são as testemunhas oculares, quer descreve nas suas fases todas. Então, são os próprios espíritos que vêm descrever a situação que eles se encontram. Vale a pena ser bom. E diz um evangelista, né? Amados, fazei o bem, para que vocês sejais abençoados por Deus. Muita paz a todos. Obrigada, nosso irmão Jorge Ferreira, pelo estudo de hoje, pelos esclarecimentos, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente entende essa doutrina que tanto nos consola, né? E que temos que continuar fazendo bem,
sem olhar a quem, para que a gente possa no futuro ser um anjo, né? Pois é. Então, os nossos amigos internautas, desejamos aí um bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos o horário, né? Acessem a nossa página no YouTube e curtam, compartilhem, para que mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina. Boa noite.